E aí pessoal, aqui quem fala é o engenheiro Josias Martins da Bobsim P&D. O vídeo de hoje daremos continuidade à aplicação de projetos em microcontroladores PIC, uma parceria entre a WRKits, Bobsim P&D e SysTech. No vídeo anterior a gente apresentou aí para vocês o desenvolvimento da User Interface, 2 botões para efetuar o set de temperatura. Então o que nos falta agora é desenvolver o sistema de controle que vai acionar o aquecimento ou resfriamento a partir da temperatura lida no DHT11. Então hoje vamos demonstrar para vocês um sistema de controle bem simples, linear. Ele não é um PID, não é um integrador derivativo, né? Que vocês podem inclusive depois incluir neste projeto. Então também apresentaremos um circuito para polarização de um relé, acionamento de cargas no caso, que é importante, né? Uma vez que o microcontrolador precisa interfacear com uma carga que normalmente estará ligada em 110 ou 220 volts, que é o aquecedor ou sistema de resfriamento que será utilizado para atingir o alvo de temperatura setado no sistema. Então pessoal, esta série de vídeos é um oferecimento da SysTech. Acessem aí o site da SysTech, systech.com.br, o link está aí na descrição do vídeo. Na SysTech vocês conseguem equipamentos para o seu laboratório e vão desde equipamentos mais simples e básicos como multitestes, até mesmo osciloscópios de alta performance. Então olha só, aqui no site da SysTech vocês encontram desde osciloscópios mais básicos de 50 MHz até linhas intermediárias de 100 MHz. Então vocês podem adquirir aqui na SysTech, sendo um excelente custo-benefício. Dificilmente encontrarão um valor melhor no mercado para este tipo de equipamento, galera. Então acessem aí o site da SysTech e verifiquem todos os equipamentos que eles possuem, né, disponíveis para a compra, para aquisição aí e uso na sua empresa e para estudo, né, galera? Lembrando que um bom equipamento é imprescindível para alta qualidade também nos seus trabalhos, nos seus projetos. É isso aí, pessoal. Então, vamos ao vídeo de hoje. Então, pessoal, temos aqui o esquemático onde temos a ligação do relé com o microcontrolador. Observem que o relé não pode ser ligado diretamente no microcontrolador. O pino de saída não tem corrente suficiente, não fornece a corrente suficiente para acionar o relé, uma vez que a bobina ela demanda uma corrente de aproximadamente 50 a 60 mA quando alimentada com 5 volts. Então utilizaremos um BC548 para realizar o ganho de corrente e desta forma o relé poder ser fechado corretamente. O relé que será utilizado é um relé padrão, acionamento em 5 volts e permite passar uma tensão de 24 ou 240 volts até 5 amperes. Então, galera, temos aqui um transistor de junção bipolar, um TJB, o BC548. O BC548 consegue fornecer uma corrente de até 200 mA, passando entre coletor e emissor. Então vocês devem procurar um transistor TJB com a mesma especificação. Não precisa necessariamente ser o BC548, existem diversos outros transistores que podem ser colocados no lugar dele para efetuar o fechamento do relé. Então a base é ligada no out, que nós utilizaremos então o RB5. No vídeo anterior o RB5 foi utilizado para vermos o estouro do timer interno do microcontrolador, então vai ser remapeado para uso no sistema de controle que vai acionar o aquecedor ou o sistema de resfriamento. Então o coletor do BC548 é ligado a VCC 5 volts. E observem que coloquei aqui um capacitor de 100 nano, um capacitor poliéster utilizado para a filtragem, uma vez que no momento que o transistor fechar e acionar o relé, um pico de corrente vai ocorrer no circuito, gerando assim um pequeno bounce na rede de alimentação, que devido a uma grande fuga de corrente faz com que as linhas de alimentação tenham uma pequena queda na tensão. E essa queda, a depender da velocidade que este transistor chavear, pode ser relativamente grande e acabar causando problemas no próprio circuito se ela baixar mais do que 10%, atingindo então o threshold referente ao nível lógico alto, né?
Então é importante colocar um capacitor para ajudar no fornecimento de corrente instantânea quando ocorrer o chaveamento deste elemento mecânico. Então vamos agora para a bancada dar uma olhada na montagem do transistor e depois nós voltamos aqui para ver o código, pois temos algumas coisas para analisar em relação a esta montagem. Então, pessoal, começamos com a fonte. Ela está já ligada e configurada para uma tensão de 5 volts. A ideia aqui é energizar o relé através da fonte, diretamente pela fonte, e ver qual é a corrente que o relé irá consumir. Espera-se que a média de corrente consumida pelo relé seja na faixa de 60 mA. Deve se situar entre 50 e 70 mA, depende muito do relé. Alguns modelos possuem uma bobina com uma resistência um pouquinho maior ou um pouco menor do que outros. Mas a média é esta, entre 50 e 70 mA. Vamos então conectar os fios da fonte diretamente nos pinos que energizam a sua bobina. Então o relé está conectado, posso ligar a saída da fonte. E aí está, o relé então fechou, temos uma corrente de 70 mA passando por este circuito para energizar a bobina e assim fechar o relé. Este então será o acréscimo de corrente no nosso circuito, o qual vamos montar aqui adiante. Lembrando que o microcontrolador fornece uma corrente máxima aí de 20 mA para cada pino, então ele não pode fechar o circuito do relé diretamente, necessitando do BC548 ou qualquer outro transistor TJB pode ser utilizado para este fim. Então é isso aí, vou desligar aqui a saída da fonte e vamos ver agora a montagem na protoboard. Então, continuando aqui, temos a montagem na protoboard. Aqui então temos o BC548. O pino 1 está aqui à direita, o pino 2 é o central e o pino 3 está à esquerda. Então nós temos aqui o coletor, base e o emissor. Ele está disposto ao contrário. A parte do corte, a parte chanfrada, seria a parte da frente do transistor. Observem então que a base, o pino central, está ligado lá no RB5 na paradox. Depois nós vamos substituir a paradox por um microcontrolador e vamos montar isto na protoboard, no caso eliminando esta plaquinha que é fornecida pela WR-Kits. O coletor está ligado a VCC, esse fiozinho laranja, e o emissor é o pino que vai ser utilizado para energizar o relé. E aqui nós temos em paralelo com o relé um LED com um resistor de 10K para polarização. Então, o resistor limita a corrente em cima do LED em 5 mA e a corrente que vai para o relé será de 70 mA em média. Então, neste circuito, por dentro do transistor, vai circular uma corrente de aproximadamente 75 mA. O BC548 consegue fornecer uma corrente de até 200 mA, entre coletor e emissor, então não é problema, está bem tranquilo para ele. Aqui na montagem do relé, nós temos no primeiro pino ligado o emissor do TJB. E o segundo pino é ligado a ground. Então aqui estamos energizando com a saída do TJB, do emissor, energizando o relé. Quando o TJB chavear, então o relé fecha junto. E o pino central vai ao borne, que é o pino comum. Aqui eu tenho um outro relé para vocês visualizarem como é feita a montagem. Então, este pino aqui é ligado à terra, este pino aqui no emissor e esse aqui é o comum, que vai ligado ao borne. E este outro pino aqui, ele está ligado no outro pino do borne, ele é ligado neste pino aqui do borne. Então, entre este contato e esse contato, nós temos a chave do relé. Então, quando o relé bater, ele vai comutar a chave da esquerda para a direita, fechando o contato e circulando, então, tensão para a carga que vai estar conectada no borne, correto? Então é isso aí. Muito cuidado na hora de fazer essas ligações, pois estará utilizando aqui uma tensão de 110 ou 220 volts neste circuito. Então, bastante cuidado para não levar choques ou fechar um curto na hora de fazer essa montagem. Então é isso aí. Agora o que nós vamos fazer? Eu vou desconectar
este fio aqui, que vai lá para a plaquinha Paradox, né? Que é o fio de comando, que vai lá no RB5. E eu vou conectar o gerador de função. Então, aqui está o gerador de função. Vou conectar esse fiozinho amarelo na base do transistor e vou ligar o outro fio preto no GND. É isso aí, gerador de função, ok. Agora, o que nós vamos fazer? Vou ligar a fonte, vai energizar a placa, e vou ligar o gerador de função, primeiro selecionando aqui a menor escala, que vai de 0 até 10 Hz, e deixar a frequência no mínimo. E é isso aí, estamos vendo agora o relé chaveando, podem ver aqui o LED ligando, e também é possível escutar o relé batendo. É isso aí, podemos aumentar a frequência. E conseguimos ouvir então o relé chaveando numa velocidade cada vez maior, né? Aqui estou numa frequência relativamente alta, né? Bem alta. Observem aqui a escala é 10 e aqui está em 4, né? Então 4 vezes 10 dá 40. Temos aqui então uma frequência de 40 Hz em cima do relé, né? Então é isso aí, pessoal. Aqui conseguimos testar bem tranquilamente o nosso relé. Vou colocar a escala em 100. Então, aqui está 0.1 vezes 100, já dá 10 Hz, né? E aqui ele estaria chaveando a 100 Hz. Vou tentar botar algo em torno de 60, seria mais ou menos aqui, em torno de 60 Hz. Então esse relé também poderia ser utilizado para gerar um sinal de onda quadrada de 60 Hz. Então é isso aí. Vimos que o circuito realmente funciona. Injetando um sinal na base do TJB, o relé chaveia, dando ganho de tensão a partir da fonte, né, da nossa fonte de alimentação que vem para o circuito. Então, retornando agora para verificar o código, nós temos apenas algumas inserções aqui. Na linha número 15, observem que foi feito o mapeamento para o port B.F5, o RB5. Né? Então, aqui nós estamos mapeando out para cima do RB5, né? Definindo então este label para o RB5 de nome out. Seguindo adiante, temos aqui na linha 25 uma outra define com o nome ADJ_mode e ela vai ligada no bit número 5 da flag A. Essa aqui será utilizada para definir se o sistema estará em modo resfriamento ou aquecimento. Nós não vamos implementar a mudança entre os estados, isso aqui vai ficar para vocês, né? Não vamos entregar tudo pronto. Vocês podem customizar depois este projeto conforme acharem interessante, adicionar um botão, então, para alterar entre modo aquecimento ou resfriamento. Vamos seguir adiante e ver o que mais foi adicionado aqui. Temos na linha 35 o protótipo da função regulaTemp. Observem que esta função ela recebe alguns parâmetros que são colocados numa variável inteiro chamada set, uma outra variável inteiro chamada temp e uma variável unsigned short chamada type. Agora vamos ver aonde esta função foi adicionada. Então aqui na função main, a função regulaTemp foi adicionada lá no else do if principal, que verifica o modo de operação, se o modo está em configuração ou em captura, em modo de operação normal, né? Então, após a captura da temperatura, é definido um modo de ajuste. Aqui estou fixando em modo 0. O modo 0 vai ser para aquecimento. Então, aqui vocês ainda podem substituir, né, o 0B0 por uma variável que irá definir o modo de ajuste, o modo de operação, e adicionar um botão lá na função LeBotões, para então alternar o modo de ajuste entre 0 e 1 quando vocês pressionarem o botão, alterando entre resfriamento e aquecimento. Então, na linha 145, nós chamamos a função regulaTemp, e aqui estamos passando a temperatura setada vezes 100, uma vez que esta não possui a mesma formação, né, da temperatura retornada. Aqui ela está em dezena,
normal no caso, né? A temperatura ela já vem correta para a leitura no display. Uma vez que a temperatura ela vem multiplicada por 100, então precisamos fazer esse escalonamento aqui, ou dentro da função regulatemp vocês também podem alterar ela e dividir a temperatura recebida por 100. Então existem várias formas de fazer isso aqui. Essa aqui é apenas uma delas, né? Então aqui eu multiplico settemp por 100 para que a grandeza seja igual à grandeza retornada pela temperatura lida do DHT11. E aqui passamos também o parâmetro ADJMode para então a função regulatemp efetuar o resfriamento ou o aquecimento conforme o parâmetro passado. Daqui para baixo, na função main, não temos nenhuma alteração. Vamos olhar então a função regulatemp. Então aqui está ela na linha 175. Né? Como demonstrado lá, ela é uma função do tipo void, ela não retorna nenhum valor e ela recebe set, temp e type, né? Onde set é a temperatura setada, temp é a temperatura lida e type é o tipo de operação que será realizada. Então, se type for 0, vai aquecer, e se type for 1, vai resfriar. Então aqui o que nós temos? Temos basicamente um if que verifica se a temperatura lida ela é menor do que a temperatura setada. Se for menor do que a temperatura setada, existe a necessidade de aquecimento, então out vai para 1, batendo o relé, né, fechando o relé e acionando o aquecedor. Quando a temperatura for maior do que 7, então ele desliga novamente o relé, desligando o aquecedor. No resfriamento, temos o contrário. Se temp for maior do que 7, ele vai ligar o sistema de resfriamento. Quando o temp se tornar menor do que 7, ele desliga. Então é possível verificar aqui que nós não estamos aplicando nenhum PID, né? Nenhum controlador integrador derivativo. Então não é possível controlar o aquecimento de elementos mais complexos como fluidos, né? Água, óleo ou qualquer coisa do tipo, acaba sendo um pouco mais complexo e é necessário descrever uma equação que prevê a curva de aquecimento, baseado também na potência que é dada ao elemento de aquecimento ou também ao elemento de resfriamento. Então, nós não vamos entrar neste detalhe. Quem sabe no futuro isso possa ser abordado aí no canal, mas não é este o foco agora. Quem necessitar adicionar, então, funções deste tipo, podem colocar aqui, né, dentro desta função, o sistema de controle integrativo derivativo, né? Colocar então aqui o PID de vocês dentro da função regulatemp, de modo a calcular a curva de aquecimento com base na potência do elemento de aquecimento ou do sistema de resfriamento, para que vocês consigam atingir uma temperatura mais exata na saída. Então é isso aí, galera. Agora vamos para a bancada ver o funcionamento disso aí na prática. Então agora vamos testar o dispositivo em si. Vou desconectar aqui o gerador de função. Vou desligar a fonte. Né? Desliguei a saída da fonte, tudo desligado. E vou conectar agora na base USB5. O dispositivo já deve partir. Agora vou também conectar a alimentação aqui no Borne, onde nós teremos o secador de cabelo, né? Vou ligar novamente o secador de cabelo. Ele vai ficar um pouco mais aqui para o lado, vou deixar ele disposto aqui na lateral. Então vamos ter um pouco de ar quente chegando em cima da placa, de modo a subir a temperatura um pouco mais devagar e vermos o sistema atuando. Então é isso aí, o Borne está conectado. Vou ligar a fonte e tudo deve iniciar, né? Vou deixar por enquanto o secador de cabelo desligado. Isso aí, inicializando. Pronto. Vou setar aqui uma temperatura alvo, né? Um pouco menor, ele começa em 40 graus, pois foi resetado o dispositivo. Vamos botar aqui em 25 graus de repente. É isso aí, 25 graus. Observem que a leitura da temperatura ela está em 18 graus. O relé já está ligado. Vou acionar o secador de cabelo.
Então temos a temperatura subindo aos poucos, né? Efeito do secador de cabelo. (23 graus) já. (24). Quando chegar a 25, ele irá desligar o secador. E no nosso caso aqui é o aquecedor, né? Está trabalhando como um aquecedor. E é isso aí. 25 graus, desligou o sistema de aquecimento. Quando a temperatura baixar novamente, chegar aqui a 24 graus, ele novamente vai ligar o aquecedor. Vamos aguardar para ver isso aí então acontecer. E é isso aí, funcionando, né? Ele está, então, acionando a saída conforme a necessidade, né? Quando a temperatura ela baixa, né? Baixou para 24, ele liga novamente. Chegou em 25, o sistema desliga. Então, pessoal, é isso aí, o sistema está funcionando. Vocês podem melhorar muita coisa ainda no sistema, baseado no próprio PID e em limites, né? É sempre interessante colocar algumas porcentagens de valor máximo e mínimo para que o controle fique um pouco mais acurado. E este foi mais um vídeo sobre aplicação de projetos em microcontroladores PIC, trazidos a vocês pela Bobsim PID em parceria com WRKits e a SysTech. Se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like e compartilhar com os seus amigos. Isso ajuda pra caramba no crescimento do canal e na divulgação do nosso trabalho, galera. Para não perder os próximos vídeos, curtam a página da WRKits no Facebook, assinem o canal e também não se esqueçam de clicar aí na sinetinha para receber as notificações do YouTube. Acessem o canal da Bobsim PID, o link está aí na descrição do vídeo. Nós temos vídeos semanais, inclusive estes mesmos projetos que são aplicados a PIC aqui na WRKits serão aplicados a Arduino. Na quarta-feira da semana seguinte, vocês terão então o mesmo vídeo que está sendo apresentado aqui, só que aplicado a Arduino lá no canal da Bobsim PID, também um oferecimento da SysTech. O canal da Bobsim PID também possui vídeos direcionados à eletrônica e microeletrônica. Então, se você tem curiosidade acerca de microeletrônica, como são construídos circuitos digitais integrados, assistam aos nossos vídeos sobre o assunto lá no canal da Bobsim PID. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo.